começa a falar sobre, num diálogo, que é a República, nesta obra, ele começa a falar da questão da ideia de justiça. E ele exemplifica como o modelo perfeito, que é a cidade justa. Isso podemos ver que ele trata da questão dos valores. Então, nessa obra, ele começa a falar dessa cidade justa, que seria, no caso, a justiça dentro da sociedade. Então, ele Uhum. começa a indagar em relação de como teríamos uma sociedade justa e, consequentemente, feliz. De acordo com Platão, nós somos felizes quando vivemos de acordo com a nossa natureza, ou seja, de acordo com a nossa própria natureza, e assim por diante. E trazendo para a questão da atualidade que a gente está vivendo em relação dessa pandemia, podemos observar que, de certa forma, os valores, digamos, estão sendo desprezados, digamos assim, e precisa ser, de maneira hábil, ser ressaltados isso. E ele também aborda a questão de como a gente pode estar praticando, né, praticando a justiça. E existem várias formas de praticar a justiça, né? Como em relação da universalidade do valor que Platão aborda, vem naquela questão de nós colocar um valor em certa coisa. Por exemplo, se tivermos opções entre duas coisas, portanto, nós vamos analisar quais são as opções que melhor nós se apropriamos a ela. Então, aí vem a questão de nós atribuirmos o valor às coisas. Então, quando você atribui um valor a alguma coisa, então você está ciente que você fez uma melhor escolha. Então, para Platão é isso, ele trata dessa questão da universalidade do valor. Como eu mencionei para vocês, trata muito na obra República. Ele vai tratar dessa cidade justa, que é onde as pessoas encontrariam a felicidade, mas para encontrar a Verdade. felicidade, segundo Platão, ele disse que era necessário possibilitar aos cidadãos o autoconhecimento, que isto é o conhecimento de sua própria natureza, que no caso, ele diz que o processo educativo ou conhecimento é, é adquirido pelo processo educativo, que é a questão da própria natureza, certo? Então, trazendo aqui para a questão da educação, será se os valores universais, que de acordo com Platão, os valores são universais, ou seja, os valores eles não mudam de acordo com o tempo, né, com o lugar, permanecem universais e válidos para todos. Portanto, a gente observa, como eu já ressaltei, será se os valores universais na questão da justiça, a questão da liberdade, igualdade estão sendo, de fato, exercidos? São coisas que vêm na nossa mente. Aí, nesse momento que a gente está vivendo, momento de pandemia, momento bastante íngreme que a gente está passando, vem diversos pensamentos na nossa mente, né, acerca o porquê está acontecendo, ou como os órgãos competentes estão agindo, como o governo está agindo diante dessa realidade. Então, na antiguidade, para Platão, seria o quê? O governo teria que ter um autocontrole de tal situação. Então, eu posso dizer que, na antiguidade, em relação de governo,
como Platão aborda, que as pessoas tinham que procurar uma estabilidade dentro da sociedade, seria muito importante as pessoas hoje em dia pensar muito em relação das escolhas, do valor, em que nós estamos atribuindo o valor. Às vezes, costumamos dar valor a uma coisa que não é valor. Como Platão diz. Platão fala que nós temos que analisar nossas escolhas, temos que analisar aquilo que fazemos, aquilo que praticamos, para depois atribuirmos um certo valor. Então, os valores universais, a gente vê que aqui no Brasil existem diversos valores, possamos dizer. O valor cultural, né? O valor cultural, como eu tenho falado com os colegas aqui, o valor cultural ele pode mudar, dependentemente de cada país ou de cada lugar. Então, Platão aborda isso, essa questão da universalidade do valor. Então, será se a educação é importante mesmo para preservar esses valores? Né? Claro que sim. A educação é de suma importância para a preservação dos valores universais, né? Dentro da sociedade, dentro de um país. Certo, gente? Estão entendendo? Nesse momento eu vou passar aqui para o Adriano, em seguida a gente dá mais um complemento. Certo? Vai lá, Adriano. Boa noite. Valeu, Francisco, meu nobre. Tá ouvindo? Sim, pode mandar. Então, eu sou José Adriano, aqui do Polo de Esperantina. Já abordou aí bem o nosso nobre Francisco, tutor Aline. Boa noite a todos. É um assunto bem importante, o nosso nobre Francisco já deu uma lapidada. E sabemos que não é fácil, não está sendo fácil, em tamanha pandemia, né, que a gente está enfrentando, um tema muito importante o nosso, a importância da educação e preservação dos valores universais em tempos de pandemia. Não é fácil para ninguém, somente a educação, que todos nós temos o direito, está em nossa Constituição, importante da raça, da cor, independente da classe social, que o cidadão ele tem por direito a educação. Isso é um direito por natureza. Isto é bom quando a pessoa tem esse direito e sabe buscar os seus direitos e, quando alcança, sabe aplicar no meio da sociedade. Porque em tempo difícil dessa pandemia, você vê que o Brasil ele está lento. Os países são desenvolvidos, eles já saíram, estão saindo dessa pandemia. Nós ainda está um pouco lento, né? O Brasil é um país que a educação está em um nível muito baixo. A gente pode observar isso, né? E por essa questão da nossa educação, ela está sendo um pouco atrás, né, dos demais países, nós estamos enfrentando essa dificuldade. Mas nós podemos nos sair dessa situação, porque educação, quando você dá importância à educação, tem outro fator principal que a educação ela depende, que é a política. Isso nós não podemos negar, né? A política ela prende muito a nossa educação, questão de verba, questão de investir na educação, já que é por direito do cidadão, e às vezes nós não temos esse direito, mas nós podemos buscar, nós podemos buscar esse direito, segundo a LDB, artigo 32, parágrafo 4, nós temos direito a esta ferramenta,
né? A LDB, em hipótese alguma, ela é a favor do atraso do aluno, ela usa dessa ferramenta a qual nós estamos usando aqui, né? Já não podemos estar no colégio presencial, como já abordou a tutora Aline, devido à pandemia, mas estamos usando uma ferramenta que é fundamental, né? Aí, nosso amigo Tobias, nosso amigo Francisco, no seu lar e no seu conforto, né? Verdade. Nós estamos aqui discutindo esse ponto tão importante e eu espero que o Brasil ele se saia de uma forma boa, né? Porque não é da agora que a educação vem sofrendo, né? Já muitos atrás, pré-moderno, moderno e pós-moderno, é problema que o Brasil vem enfrentando há muito tempo, né? Mas nós Não é temos de uma hoje que a ferramenta, educação passa dificuldade, né? nós temos essa ferramenta aí que é essencial. Eu já agradeço aí os nossos ouvintes aí que estão apreciando esse momento tão importante para mim. Para o nosso amigo Só para Francisco. Muito obrigado. Só para complementar aí o que o Adriano falou em números, eu separei aqui uns dados que pouca gente vê porque a gente quase não vê TV, né? Mais é na internet. E muita gente não vai perder tempo vendo essas coisas, né? Entra mais no Instagram, no Facebook e tal. Aí eu separei aqui uns dados muito importantes. Porque todo mundo sabe que isso é uma experiência nova, né? Que a gente está vivendo. E assustadora, né? Aí, nesse nosso tempo presente, em 6 meses, a pandemia fechou a escola por todo mundo já sabe, e deixou bilhões de crianças afastadas da sala de aula. E do convívio com seus amigos e educadores, né? Que é muito importante. Só na América Latina e no Caribe, foi mais de 150 milhões de crianças afastadas, cerca de 95% das matrículas, né, foram afetadas. E as crianças estavam temporariamente fora da escola devido ao Covid. Isso foi segundo as informações da Unicef, né, com dados da Unesco. Então, isso pouca gente sabe, né? O pessoal pensa que é uma coisa pequena, mas tudo isso afeta na educação, né? E sempre o pessoal, quando vai pensar em pandemia, em desastre, o pessoal sempre pensa em política, em saúde, tudo, né? Menos na educação, né? A educação não tem nada a ver com isso, não. O pessoal não lembra que isso é o primeiro fator importante, né? Porque sem educação praticamente a gente é indefeso, né? Tobias, só para ressaltar aí, só no Brasil foram afetados 40 milhões de crianças, jovens, com essa pandemia, mais de 2 milhões de profissionais. Só no Brasil. E a educação é um direito do cidadão, né? Por exemplo, a pessoa que não sabe ler, ele pode estar assinando um contrato errado, porque não sabe ler. Exatamente. Uma pessoa que não sabe ler, ele pode perder, alguém mandar uma carta para ele dizendo que você está sendo preso. E por motivo dele não saber ler, ele termina assinando sua prisão. Então, a educação é um direito do cidadão. E nós temos que lutar por esse direito, correto? E esses desafios que a gente enfrenta aí através dessa pandemia na educação também não é de hoje, né? A gente viu lá no passado com a implementação da Base Nacional Curricular Comum, e teve muito debate, né, sobre o desenvolvimento da educação básica e a valorização desses conceitos aqui no Brasil. Desde o tempo do financiamento adequado da educação, que tem esse fuar, né, essa confusão. E não é de hoje que isso vai deixar de ser importante. Então, pessoal, retornando aqui, em relação do valor, né, como os colegas falaram, valorizar a educação nesse tempo pandêmico, de pandemia que estamos vivenciando. Claro que ninguém preveu, né,
estava preparado para esse momento atual que a gente está inserido, claro que não. Então, a melhor coisa que devemos fazer é nos adaptar, né? A realidade é essa, nos adaptar. Então, Uhum. é importante a preservação da educação, Tá. principalmente dos valores, no momento atual que nos encontramos. Isso é de suma importância, está ressaltando para vocês, valorizar a educação, preservar os valores por meio da educação. Porque, às vezes, quando existe uma péssima administração, geralmente os valores eles começam a ser estagnados. Então, isso pode prejudicar a vida das pessoas, os seres humanos que têm um convívio ali em certa sociedade ou em certo país. Portanto, é importante estar falando isso, a questão do valor na educação. Se não tiver valor na educação, a educação se torna educação, possamos dizer assim, desvalorizada. Certo? E aí, Adriano, mais alguma coisa? Verdade, Francisco. Como eu já falei, o Brasil, né, nós aqui, temos diversos problemas, né? Principalmente na nossa educação. Eu já falei, a educação é um direito que todos têm, devemos lutar por esse direito, né? Temos buscar esse direito e a cada dia repassar às pessoas, como eu já falei, a educação ela depende de um fator principal que é a política, né? E os nossos reformadores, os nossos líderes, ultimamente, eles têm tirado da educação, né? Do ensino, onde o cidadão de classe média ele tem direito, e são os melhores profissionais, né? Quando chego lá, chego na sinceridade, isso é importante. E nós, como pessoas já conhecedores, nós devemos divulgar, nós devemos buscar, nós devemos mostrar a cada cidadão os seus direitos. Existem os vertentes que a pessoa deve buscar, é verdade? E nessa pandemia aí, né, a educação foi um dos fatores bem afetado, bem abalado, apesar da educação familiar, né? Que hoje as crianças estão em casa, e é difícil para a família, né? Difícil, às vezes, Aí, Adriano. muitas das vezes elas iam para a escola para ter direito a uma merenda, e às vezes em casa elas não têm isso, né? Isso é muito triste. Fala aí, Tobias. O Elzio Rodrigues fez uma pergunta aí. Ele perguntou o que destacaríamos como valor trazido à educação nesse tempo de pandemia. Você escutou? Repete de novo aí, por favor. O que destacaríamos como valor trazido à educação nesse tempo de pandemia? Qual era um destaque como valor trazido, né? Que ele quis dizer. Tobias, eu vejo o valor da família. Essa pandemia, todo cidadão... E os laços, né, familiares? Ele deu valor ao laço familiar. Muitas pessoas descobriram que não tinha. Quer dizer, tinha e não valorizava. Você viu que a família ela é de fundamental importância. Todo mundo teve mais tempo. Viu, Adriano? O que contribuiu mais aí, nesse tipo de evolução, foi o laço educacional familiar, né? Com certeza.
Porque o pai, né, o pai, a mãe, os tios, os avós se tornaram professores, né? Isso, com certeza. Até então também, gente, em relação desse valor da família, né, em questão da educação, muitas pessoas estão vivendo aquela questão de a educação doméstica, né? Por exemplo, existe pais Verdade, Sibeli. que colocam a responsabilidade somente na escola, ou seja, no Estado, né, para dar educação. Ou seja, no meu, Exatamente, amigo. no meu entendimento, eu digo que a educação tem que começar dos pais. Ou seja, Isso. como eu já abordei, né, É os o primeiro valores professor. éticos, isso, a moral, enfim, essas coisas. Então, tem que partir da família. Por exemplo, se uma criança, no decorrer da vida dela, no processo de desenvolvimento, se ela não tem uma educação doméstica dentro de casa dos pais, isso é bem óbvio que ela vai crescer uma criança muito avulsa, impulsiva. Então, existem E, pessoas que colocam a responsabilidade da educação somente no Estado. Claro que o Estado em relação, de suma importância na questão. Por exemplo, os pais não dão educação em Por isso relação de que conhecimento geral, né? Por exemplo, das a educação disciplinas tem geral. esse valor, né? Exatamente. Então, por isso, Francisco, sim, diga lá. o Micael Cavalli aqui, ele colocou, em minha opinião, é sempre importante focar na educação, mesmo distante da escola. Temos o dever de buscar cada vez mais conhecimento para a nossa vida. Há uns 10 anos atrás, eu conheci um escritor lá em Sobral, é o Antônio Aragão, e ele já falava do conhecimento à distância, que ele foi escolhido, veio dar aula à distância na Universidade de Sobral. Então, ele já não valorizou o ensino à distância, né? Isso há uns 10 anos atrás, e hoje eu estou vendo que vai ser uma fundamental ferramenta, né, em tempo difícil esse, né? A tecnologia, ela foi de fundamental importância para a Isso, educação. com Não certeza. importa onde você está adquirindo conhecimento, o importante é você ter o conhecimento. E hoje não há profissionais que não seja pelo conhecimento, né? Às vezes a pessoa tem a prática, mas só a prática não vai resolver. Tem que ter o título, né? Tem que ter o título. Lamentavelmente tem que ser isso. Então devemos buscar o conhecimento, não é verdade? E essa ferramenta a qual nós estamos utilizando hoje, ela é de fundamental importância. Vai ser o futuro, né? Isso, com certeza. Por exemplo, uma pessoa de classe média, ela vai ingressar na universidade. E o pai daquela pessoa não pode colocar ela em uma universidade de uma cidade para outra, né? Vai ter o deslocamento, vai ter o gasto com o transporte, ou então o aluguel. E aquela pessoa podendo ter o conhecimento em casa, dentro de um quarto, não é melhor? É melhor em certos aspectos. Porque, assim, esse modelo que, em relação do avanço da tecnologia, claro que a gente, como nós estamos fazendo educação à distância, a gente já viria usando, mas é pouco. Então, trazendo para a realidade agora que a gente se encontra, foi obrigado a pessoa a aderir esse sistema. Então, ou seja, as pessoas têm que se adaptar ao meio, né? Como dizia Davi, né? O biólogo Davi, se adaptar ao meio. Então, Adaptável. as pessoas têm que se adaptar nesse novo sistema, posso dizer assim, de ensino, de ensinar virtual, digamos assim. Certo? Francisco, essa pergunta aí, Ezio Rodrigues, como educar sem ter sido educado? Expliquei. Como educar? Vou ver aqui. Sem ter sido educado. Depende da forma que ele queira saber que educação é essa, né? Isso vem parte também naquela questão Educado mal ou bem,
uma pessoa sempre foi, né? A gente não nasce do nada assim, ser passado por uma educação, nem que seja ruim, não. Porque a fundação da educação no Brasil, ela tem valores generoso e tem valores perversos, né? Então, às vezes a pessoa é super educada numa área, mas na outra já é ignorante. Então, eu creio que os nossos pais nos educaram de uma forma muito importante, sem ter o conhecimento. Eles nos ensinaram a como se comportar na sociedade, respeitando as pessoas. Eles não tinham conhecimento acadêmico como nós estamos tendo hoje, mas eles tinham valores, eles tinham princípios, né? Ó, você deve respeitar os mais velhos, você não deve roubar, você deve trabalhar e ter sua honestidade. Então, isso é a educação que nos trouxe até onde estamos. Isso, com certeza, como Bom é, não confundir, por exemplo, a educação como forma de pedagogia. A gente tem que saber que um termo está sendo usado agora atualmente, que é pedagogia camaleão, né? Porque a pedagogia ela tem que se adaptar, né? Tem que mudar todo o tempo para poder encarar essas dificuldades de hoje, né? É igual um camaleão, né? Quando ele está com medo da presa, ele muda de cor. É igual a pedagogia. Ela está todo tempo se adaptando, porque senão não tem como prosseguir com as dificuldades que a gente tem agora. tem uma pergunta aqui, Tobias, uma pergunta aqui bastante. Vou ler aqui. Tem uma pessoa que colocou assim: estamos falando sobre as atividades, mas e as pessoas que não têm acesso à internet, com renda de um salário mínimo, crianças que querem chegar mais longe na vida, mas os pais não aceitam. É. Aí vem a questão dos valores, né? Dos valores paternos. Isso é muita coisa envolvida. Educação, ética e religião. Só tudo nessa frase aí. Com certeza. Vou ver aqui uma pergunta. Porque não é novidade que as pessoas de baixa renda estão enfrentando dificuldade, né? O pessoal está mandando atividades e mais atividades para a pessoa fazer, mas a gente sabe que muita gente nem computador tem, nem celular tem, entendeu? Para fazer essas atividades. Então, tem que conversar com o professor, com o dono da escola, entendeu? Para saber como é que faz. Porque já está estudando numa escola pública, né? Porque não tem dinheiro, né? A maioria. Não tem dificuldade de colocar na escola particular. Então, essa dificuldade a gente tem que ver. Em relação aos pais não aceitar, isso é mais uma questão de valor. Né? Não sei se é valor educacional, ou se tem alguma a ver com a educação, é valor moral, né? Isso, com certeza. Por isso que eu falei a questão de atribuir aos valores, né? Por exemplo, existe muito jovem hoje em dia que às vezes cresce num lar de brigas, de confusão, enfim. Mas ela pode ser diferente, apesar da família não ter princípios éticos, digamos assim. Mas ela simplesmente pode ser diferente em tal família. Então, por isso que Platão fala na questão de uma cidade justa ou de uma pessoa justa, né? Vem a questão desse valor. Então, é importante cada um, né, cada nós, os seres humanos, ter essa consciência de saber atribuir aos valores em certas coisas, para ter uma vida promissora, né? É. Já é difícil preservar qualquer tipo de valor. Então, a última coisa que a gente deve esquecer é a importância da educação, desses valores. Isso, certeza. Tem outro argumento aqui de uma pessoa, da Cibele Rodrigues, colocou aqui. Ela disse assim:
acredito que a tecnologia sempre foi boa. Nem sempre, né? Porque a tecnologia antigamente era. Porém, as pessoas, infelizmente, não aprenderam a usar essa ferramenta para fins produtivos. Acho que o grande problema está em não haver a conscientização das pessoas para saber utilizar essa ferramenta de forma consciente. Aham. Ou seja, ela quer dizer que a tecnologia sempre foi avançada, só que existem alguns indivíduos, algumas pessoas, principalmente os adolescentes na fase da puberdade, enfim, não sabem usar a internet e acabam E usando sites para obscenos. Exatamente. acabam usando para outros fins, porque assim, ó, a internet ela tem vários meios de pesquisa, portanto, cada jovem, cada pessoa tem que saber o que está pesquisando. A gente vai ver a questão da intelectualidade do jovem hoje em dia, você vê que não está tão avançado. Por quê? Porque eles se limitam à internet pesquisando coisas que não trazem conhecimento. E geralmente acabam trazendo problemas futuros, tanto para si mesmo como para a família. É importante É muito ressaltar tempo isso. jogado fora, né? Exatamente. Então, a internet é importante, né? Traz alguns fins produtivos, mas depende de cada pessoa, ou depende de quem vai usar a internet. Então, vem a questão de escolha, né? Saber o que O fazer fato ou fazer o também que é quiser. que muitos desses alunos, eles só vão ver a internet, né, a informática, no ensino médio, né? Aí a dificuldade aumenta, porque você já chega lá para fazer aquilo, né? O pessoal já quer que você faça, mas você não sabe, entendeu? Então você está aprendendo e fazendo ao mesmo tempo, porque é uma coisa nova. Não tem, né? Não é como você pegar lá uma alfabetização e, ó, essa criança aqui vai mexer com a internet, com o computador, não tem como, né? Isso só tem nas escolas particulares. Tobias, é interessante que o ensino à distância, né, ele encaixou com o remoto, né? Uhum. É essencial aí para debates, para a gente se sair É. nesse período difícil aí agora, né? Mas A a diferença, questão da dificuldade do estudo, a distância ou presencial, é uma coisa que eu não sei se uma crítica ou não, mas para mim eu acho que tá bom, tá normal, porque tipo, tem muito aluno, muita gente que presencial ou não, ele já tem dificuldade, entendeu? Entendeu? Ele tinha tudo, ele tinha as ferramentas, tudo, né, para poder ser um bom aluno, mas mesmo tendo, ele não consegue, entendeu? Exigir o poder máximo que ele tem. Então, com a internet veio só para melhorar, entendeu? Veio para melhorar o contexto, principalmente de quem era acanhado, fazia as provas porque tinha muita gente, estava nervoso e tal, agora é tudo online. A pessoa tem que se adaptar. Com certeza. O Francisco Assis aqui colocou, interessante, a internet nos proporciona muitas informações, mas não necessariamente conhecimento. É verdade. A internet ela nos dá muita informação e precisamos dos nossos educadores, né, para nos firmar esse conhecimento. É verdade. A Tem que ter maioria não é alguém, educativa, né? tem que ter alguém para dar essa estrutura. É É. verdade. Tem que ter alguém na área da educação, é o professor, né? Isso Por isso é que entra a preservação dos valores, né? com Porque é certeza. para você se adaptar à internet, mas não esquecendo dos principais valores. isso. Isso com certeza. Portanto, por isso que na filosofia de forma geral, né, como já tenho falado de Platão, né? Quando a gente tiver duas opções para escolher, isso é algo notório. Você tem a opção ou tem
a disponibilidade de escolher aquela que melhor você se apropria. Ou seja, você vai atribuir um valor a certa escolha que você está fazendo, ou a certa opção que você está tendo. Portanto, como Platão disse, nós temos que praticar os valores que, de acordo com ele, como eu já É, mencionei isso, os valores universais não variam de acordo com o tempo, nem com o local, com o lugar, mas permanece para todos, né, de acordo com o mesmo. Então, a gente pode ressaltar isso, essa questão dos valores, né, a exatamente. importância da educação na preservação dos valores Conservação universais. dos valores. A gente está falando, só para deixar bem claro aqui, a gente está falando de valores universais, certo? A gente, É. E no de início, eu valores em tempo de especifiquei pandemia, né? isso. No início, eu especifiquei a questão do valor de justiça. Esse valor de justiça, ele é universal. Quando você ouvir essa palavra, justiça, você tem que ter em mente que essa palavra é universal, certo? Isso. A gente já está quase encerrando Aí, já, gente. só para concluir aí o finalzinho do que o Micaelson Carvalho falou, que então ele não vê trabalho como desculpa, mas por outro lado ele ajuda a ter dignidade e muitas vezes te ajuda a estudar para conseguir algo melhor. Ele quis dizer aqui sobre trabalhar e ter outras atividades que atrapalham. E as pessoas dizem que às vezes o trabalho está atrapalhando, né? Fazer as atividades. Ah, Mas realmente é muito difícil você ter um trabalho por fora e fazer as atividades. A família critica, ainda mais nesse tempo de pandemia, né? A pessoa está fazendo o quê? Não está trabalhando, não? Está só no computador? Isso é um valor que tem que ser com muita cautela, entendeu? Para não poder isso. confundir malandragem com trabalho, estudo. Tem um comentário aqui que falaram que é não confundir a questão de educação remota ou atividades Com a remotas educação à com distância. exatamente educação à distância. Sim, isso é bem notório, é bem óbvio, né? A pessoa dá a discernir o que é educação remota ou educação à distância. Né? Você pode notar que a educação remota é aquela que os alunos recebem os materiais em casa, porque isso já estou de costume, fazer atividade com o menino, e isso não dá de confundir. A educação à distância, você, geralmente Uhum. de forma virtual. Então, É. isso não dá de confundir a educação remota com a educação à distância. É só para ressaltar isso. Tem um comentário aqui que diz o seguinte, da Ana Clara. Só um minuto. Ela diz assim, a questão dos hospitais, atualmente, muitos hospitais estão colocando uma pessoa que faleceu de problemas cardíacos, como a causa da morte. Eu vi. É, Eu não coloquei muito assim porque é, é mais pro lado político, né? aí ela botou assim, para ganhar verbas disponibilizadas por cada morte para a Hum. saúde, seria remetida a valores. Não, a Seria questão. remetido, ela perguntou se seria remetida a valores, né? Só Isso, se essa for situação. valores a dinheiro. Isso é falta de valor para eles, digamos assim, né? Em diversos aspectos, tanto a educação como a saúde, ela é prejudicada, né? Não perderem. É. Só ressaltando aqui o que a Raimunda falou, né? Que ela deu uma craseou aí, né? Família, escola, futuro brilhante, né? Achei muito bonito, é verdade mesmo. Na verdade, a educação remota é uma forma dos alunos não perderem Pode falar.
Assim, Pode pessoal, falar, seu Francisco. a gente já está encerrando já, agora a gente vai abrir aí, Mas, um espaço aí para vocês falarem, fazer alguma pergunta, tá bom? Vocês podem ficar à vontade aí, fazer alguma pergunta aí, tá bom? Pode falar, seu Francisco. Gente, boa noite. Eu Boa noite. gostaria aqui de aproveitar para agradecer às escolas José Mendes Vasconcelos, a escola Doroteu Sertão, de Joaquim Pires, agradecer à direção, os alunos que estão participando bastante, e agradecer ao professor de filosofia, Sabia que sim, ó. o Padre Ezio, né? Muito Isso, com obrigada certeza. pela participação, por receber nossos acadêmicos e agradecer nossos acadêmicos aí também de outros grupos que estão aqui. E é isso, gente. Muito obrigada. E com certeza, essa é a nossa primeira live do nosso curso de filosofia com nossos acadêmicos. E com certeza a gente está aqui para aprender a utilizar essas Exatamente. tecnologias, porque elas é que estão ajudando, né, nesse tempo de pandemia. E nós sabemos que sem ela nós não conseguiríamos ter essa educação que a gente está tentando Exatamente. fazer. Isso, com certeza. Então, é Queria isso. agradecer a todos também aí, obrigado. E dizer que aqui não tem nada de profissional, né? A gente é só aluno, então me desculpem a todos aí. Também queria agradecer aí, viu? Nosso nobre Francisco, Tobias, doutora Aline, Padre Ezio. Também observei aqui que o professor Geraldo, né, Geraldo Lopes, também está conectado. Um abraço a todos. Eu também gostaria de agradecer aí o professor o padre pela divulgação, né, com os alunos. Apesar de ter alguns trabalhos, né, que a gente teve, mas eu agradeço muito o professor Padre né, pela ajuda que nos deu. Quero agradecer os alunos também da unidade escolar José Mendes Vasconcelos. Gostei muito da presença de todos vocês. E todos aqueles que participaram. Quero agradecer todos vocês, certo? ô Alguma pergunta em Francisco, relação ao tema? Francisco, Diga lá, meu nome. quero dar parabéns para vocês pela aula de vocês, tá? Muito Dizer graças, muito para graças. vocês que, na verdade, a escola remota não, não pode ser confundida com uma escola normal, né? Ela é apenas Certeza. uma forma do aluno não perder o contato com a escola e com o conhecimento, ok? É, certeza. Mais uma pergunta, É, gente, os alunos aí. Francisco, Diga lá. Oi, só o que relembrou que é Cibele Rodrigues, né? Como diz Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tão pouco a sociedade muda. É interessante, né? Então tem que haver educação, na verdade, é um valor que todos devem buscar. E como eu já frisei, está na Constituição. Todo mundo com direito à educação, todo mundo com direito à saúde, todo mundo com direito à segurança, não é verdade? E assim o verdade. país vai se desenvolver de uma forma, né, legal, onde todos têm o mesmo direito. Um abraço e muito obrigado. Gostaria de Muito ouvir bom. aqui o professor aqui, o Padre Pronto, tá liberado aí para o padre. Eu queria só mandar um alô também para os professores aí, né? Professor Aline, os outros professores que estão aí, e pedir desculpa pela a oratória meio fraca, né? Porque eu ainda tenho que ler muito Santo Agostinho e Paulo, e pedir desculpa aí, mas foi o máximo que a gente tentou fazer. Professor Wes. Tem que ligar o microfone, professor. Cadê?
Enquanto o professor Ezio, ele liga o microfone, se ele quiser participar, é isso aí, gente. É como eu acabei de falar. A educação, essas aulas remotas e os usos dessas tecnologias, elas estão aí, mas nós não podemos criticar ninguém, porque é uma coisa nova e a gente está se adaptando, né? Então tá ótimo. Verdade. Então é isso. Boa noite a todos, viu? Isso, deu Boa noite. certo agora. Isso, é só ligar o microfone, professor. Ótimo. Foi só a posição do Boa celular. A gente se perde na tecnologia, não é? Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, É Fabiano. uma alegria poder participar assim da live de vocês. Alguns pontos são pertinentes, alguns pontos precisam aprofundar, viu, Tobias? Ler Santo Agostinho é um exercício agradável. E depois procurar não se perder naquilo que diz Santo Agostinho, não é? Porque É verdade, pai. ele levanta alguns questionamentos interessantes em todos os aspectos. E talvez seja um dos maiores expoentes dessa questão da universalização do valor. O valor tomado como os valores universais nascem de Santo Agostinho ali, né? E depois, quando eu questionei lá a educação, de fato, qual é o paradoxo da educação hoje? O que a gente pensa da educação? Como é que a educação ela está sendo valorizada hoje? O Adriano coloca o asseguro da lei. Na lei nós temos educação, nós temos saúde, nós temos segurança. Aí vem o questionamento. Na prática, nós temos educação de qualidade, nós temos segurança, nós temos saúde. É um grande questionamento, porque Verdade. a lei diz uma coisa, no entanto, a prática ela acontece de outra forma, De outra forma. bem distante daquilo que a lei, então, diz. Quando perguntei sobre a questão dos pais não terem educação e educarem, o Tobias tentou responder, e depois colocou que educar mal e tal, ou seja, se o mal entra como educação, então é uma deseducação, não seria uma educação ali. A educação, ela vai ser o adestramento da pessoa a um sistema. É porque depende do tipo da educação, né, padre? Que ele quis dizer, porque a gente sempre leva a educação. Agora, o mal e o ruim, né? O mal e o bem que a gente vai saber qual é o sentido da educação, né? Não pode ser educação se não constrói. Uhum. Se não constrói, não pode ser educação. Só Pois pode é, ser por isso que eu educação fiquei em se dúvida de constrói. saber qual era o tipo de educação, né? E quando nós questionamos a questão... Só essa colocamos construtiva. esses parâmetros assim, Tobias, da educação dos pais. Antes eu também dizia isso, né? Depois eu pesquisei mais e percebi que a gente comete uma gafe imensa quando a gente diz que a educação os pais devem dar. Porque os pais antigos, como citou o Adriano, os nossos avós, eles faziam o quê? Eles não tinham conhecimento, não tinham saberes, no entanto, eles tinham conhecimento, que dava num complemento de sabedoria. Eles tinham sabedoria comum e aprendiam isso, ensinavam isso e faziam com que o ser humano fosse um ser de valor. Mas hoje, quando você vê um menino que ele nasce numa família, primeiro que já não sabe quem é a mãe ou quem é o pai, porque mora só em casa. Depois, ele não vê nenhum princípio de educação construtiva ali dentro de casa, mas ele só encontra os desencontros ali de uma inter-relação completamente corroída. Depois, o único lugar de equilíbrio que ele tem é a escola. Se ele não recebe na escola os primeiros passos para, então, fazer uma reconstrução da vida dele e mudar a família, ele não vai ter educação nunca. Quando você lê Adorno ele vai colocar exatamente na educação que ele traz. Adorno ele não escreveu sobre educação, fez somente um artigozinho falando da educação depois de Auschwitz, né? Então ele vai colocar aqui uma educação em que você aprende na escola e depois você vai remodelar a vida a partir daquilo que você aprendeu na escola, né? Que hoje parece que é o parâmetro, parece que é aquilo que nós precisamos, que a escola ela deixe de ser essa transmissora de conhecimentos, que já não é mais, a gente faz assim um parênteses bem grande, né, um botonaço bem grande. Padronizou, né? Isso. E ela passa a ser uma humanizadora de pessoas.
Quando a escola passa a ser humanizadora de pessoas, as pessoas elas não vão para a escola porque elas são obrigadas pela lei, elas não vão para a escola porque vão receber Bolsa Família, ou Bolsa sei lá o quê. Elas vão para a escola porque na escola elas se sentem bem e elas são humanizadas na escola. E com automático, ali, né? exatamente. Ali elas vão aprofundar saberes e vão gerar curiosidade. Esse termo na filosofia é muito interessante. Eles vão gerar curiosidade. E a curiosidade faz com que avance. Tenho certeza que a partir de hoje você vai ter curiosidade, viu, Tobias? Em algumas coisas, assim, para avançar. Então, Padre Ezei, só um questionamento. O Padre Ezei falou em questão da criança quando nasce, né? Faz um chá de bebê, aí pergunta, quem é o pai? Ele frisou bem interessante um ponto importante, foi bem em cima. exatamente. Então, os parâmetros mudam, não é? Alguém colocou, eu sei se um de vocês colocou, que mudam. Tobias, para falar da pedagogia, a pedagogia tem que ser adaptada, não é? E precisa ser adaptada. Agora, nós temos... Pedagogia camaleão, padre. Exatamente. Nós precisamos partir do princípio, se a gente não parte do princípio, a gente termina culpando um e outro, e, na verdade, nós estamos no meio de uma guerra sem saber, de fato, para onde tirar e nem com que arma atirar. A questão é essa. Exatamente. Né? No entanto, os valores universais, eles não mudam. Mas essa adversidade da modernidade faz com que se pense que eles são falsos e se pense que eles mudam. No entanto, Pensa todo que mundo eles quer estão uma mudando, família. né? Exatamente, todo mundo quer uma família. Só faz Todos alterações. defendem a família, querem a família. A gente gosta de ver, mas a gente defende a vida. São esses princípios assim, né? Mas eu não queria falar tanto, não, eu queria falar pouco. Desculpe. Tá bom, não, tá bom, já tá bom. Tá bom de tamanho. Tá bom. Tá bom. Já dei mais uma frisada já aqui. O padre Obrigada só pela participação do o padre só não padre. quis se envolver com a questão política. A gente vai encerrar. Mais alguma pergunta aí do pessoal? Pois bora encerrar, né? Boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Um abraço, um cheiro. Depois não foi a nossa confraternização. Um abraço, obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Grava aí. Boa noite, padre. Boa noite. Valeu, Tobias. Boa noite, até mais, então. Boa noite, até. Boa noite, padre. Boa noite a todos.